Bom, então, muito boa tarde a todos. Como disse a doutora Isabel Alçada, eu sou artista e pensei, eu não sei se alguns de vós estão a trabalhar nas artes, estão nessas áreas específicas das artes, mas pensei que podia ser interessante falar-vos um bocadinho do meu percurso e insistir um bocadinho mais no início do percurso. Nós temos permanentemente que fazer escolhas, não é? Toda a nossa vida é feita de escolhas. Fazemos umas coisas e deixamos de fazer outras. Eu, a certa altura, eu estava em medicina e escolhi sair de medicina e ir estudar arte. A partir daí, portanto, a minha vida levou outro rumo, não é? Deixei de estar na Faculdade de Medicina, no terceiro ano, e passei a começar a estudar arte, que era uma coisa que sempre me tinha interessado desde pequeno. Portanto, essas escolhas que nós fazemos são escolhas que são muito influenciadas pelo contexto em que são feitas. Há certos momentos que permitem fazer certas coisas e há certos lugares, contactos com pessoas que nos abrem caminhos para fazer outras coisas. E, portanto, é o facto de eu ter estudado durante 3 anos, entre 1977 e 1980, em Londres, e depois fui fazer o meu mestrado para os Estados Unidos. Portanto, o facto de eu ter tido essa relação com o meio anglo-saxónico foi muito determinante para o meu percurso. Abriu-me determinadas vistas para o mundo da arte contemporânea e não só, e todo este percurso foi sendo feito nessas escolhas, nessas decisões que vão sendo tomadas, às vezes de forma inconsciente, outras vezes de uma forma muito consciente e muito pensada, e portanto que vão determinar e que vão formar, dar corpo àquilo que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Não sei muito bem como é que isto funciona. Isto carrego num botão do lado esquerdo. À frente e para trás, conforme acertas. Já foi, já percebi. Pronto. Isto é uma imagem de uma obra minha já recente, portanto, isto é só uma forma de vos pôr dentro do tipo de coisas que eu faço. Eu faço, sobretudo, escultura. Aliás, eu hoje só vou falar-vos de escultura. Eu faço também desenho, pintura, trabalho em vários média, mas como não podia também estar a perder muito tempo com tanta coisa, foquei-me só na questão da escultura. Como eu estava a dizer, eu estive em Londres aqueles 3 anos, fui de Lisboa em 1977. Em 1977, em Lisboa não tinha nada a ver com o que é hoje. Nós vinhamos de um período de muitos anos, 50 anos de isolamento profundo, de uma falta de ligação com o que se passava no mundo. Era muito difícil a informação chegar a Portugal sobre o que acontecia no mundo da arte, nomeadamente. Havia poucos livros, praticamente não havia exposições, portanto era muito difícil esse contacto direto com o que se estava a passar. E em 1977, quando eu fui para Londres, foi assim uma espécie de um choque cultural, não é? De repente vi-me rodeado de coisas que eu não conhecia, que nunca tinha ouvido falar, meios de expressão diferentes, coisas como que eu nunca tinha visto, e também um outro aspecto que foi muito importante neste período foi que em Londres há grandes museus, não há grandes coleções de arte, e muitos desses museus a entrada é livre para ver a coleção permanente. E eu, portanto, passava muito tempo a ver museus. Isso despertou-me muita curiosidade sobre o que se estava a fazer e sobre o que se tinha feito. Portanto, passava muito tempo, praticamente um dia por semana, passava nos museus a visitar coisas, e houve coisas que me chamaram a atenção de uma forma muito, muito particular. Eu interessava muito pela pintura antiga, e nomeadamente na National Gallery em Londres, por este pintor que é o Nicolas Poussin, um pintor francês do século XVII, que eu não conhecia, que fiquei completamente rendido àquele pintor. Simultaneamente com isso, eu ia vendo também muita arte contemporânea, portanto, o que estava a ser feito tinha sido feito nos anos mais próximos, 60, 70, por aí, portanto, sobretudo, como era em Londres, sobretudo a arte anglo-saxónica, portanto, a arte americana, a arte inglesa. Portanto, eu fiquei um pouco dividido entre estas duas interesses, estas duas obsessões que se tornavam cada vez mais prementes na minha cabeça, entre, por um lado, este tipo de arte, coisas feitas há centenas de anos, que eu não percebia muito bem porque é que isto me interessava tanto.
Porque é que isto tinha a ver comigo, uma série de criaturas mitológicas a dançar nos bosques mais ou menos inventados por um pintor no século XVII? Porque é que isso tinha a ver comigo, um jovem de 20 e poucos anos, no final do século XX? Quer dizer, fazia muita impressão esse interesse, não perceber porque é que aquilo me interessava tanto. No momento em que, no tipo de arte que estava a ser feito, ou que eu via com mais interesse nas galerias e museus de Londres, era uma arte que não tinha nada a ver com isso, aparentemente. Era uma arte muito dirigida para questões muito claras, muito precisas, muito pouco aberta a grandes interpretações. Era uma coisa coisas muito factuais, muito presentes no espaço do espectador. Não havia ilusão, não havia ficção, pelo contrário, havia coisas muito óbvias. Por exemplo, esta peça do Bruce Nauman, um artista americano que me interessava muito na altura, que é feito em cera, um molde de cera do próprio corpo do artista, entre a mão e a boca. A peça chama-se mesmo Da Mão para a Boca. E, portanto, é isso mesmo, é apenas essa representação da parte do corpo. Ou coisas ainda mais prosaicas, como esta peça do Richard Serra, que é apenas um retângulo de borracha que o artista levanta e, através desse gesto, a peça fica naquela posição, pela tensão entre o peso e a gravidade e, por outro lado, a estrutura da própria material de borracha, permite dar forma àquela peça. Ou, por exemplo, uma obra do Mel Bochner, em que ele se limita a mostrar-nos as dimensões de um quarto, da sala de exposições, da galeria onde a obra está exposta. Portanto, expondo o próprio dispositivo, o próprio contexto em que a obra está apresentada. Ou esta pintura de um artista que eu gostava muito também na altura, Robert Ryman, um pintor americano, que trabalha praticamente só com branco, explorando as questões mais matéricas e mais prosaicas da pintura. A pincelada, a pasta da tinta, a colocação da tinta na superfície, o tipo de superfície, a maneira como é que a tela ou a superfície pictórica se liga à parede. Portanto, coisas muito factuais. Há um artista americano chamado Frank Stella, que numa entrevista disse que na minha arte, no meu trabalho, aquilo que é aquilo que é. Portanto, não há cá associações, sugestões, ilusões, é aquilo que é. Portanto, este tipo de artistas deste período, dos anos 60, 70, sobretudo esses artistas ligados a este meio anglo-saxónico, centravam muito o trabalho deles nessas questões muito... Portanto, é quase como se fosse partir a realidade em bocadinhos pequeninos e tentar perceber como é que essa arte é composta, quais são os elementos mínimos que compõem a pintura, os elementos mínimos que compõem a escultura. O caso deste relevo de Robert Morris é uma peça de feltro cortada em tiras e pendurada na parede, de maneira a que o próprio peso do feltro provoca aquela sucessão de curvas paraboloides e que, portanto, apresenta aquela imagem. A imagem é uma imagem imanente ao próprio processo de trabalhar. Portanto, a imagem é decidida pelo processo e pelo material que o artista invoca para fazer as suas coisas. Ou talvez ainda mais radicais, esta pintura do John Baldessari, um artista californiano que morreu há relativamente pouco tempo. Ele faz um quadro todo pintado de branco, onde escreve apenas a frase "Everything is purged from this painting, but art. No ideas have entered this work." Portanto, tudo foi expurgado desta pintura, a não ser a arte. Não houve ideias que tivessem sido incorporadas neste trabalho. Então, obviamente, isso é uma coisa um bocadinho irónica, não vamos entrar agora muito por aí, mas, portanto, era o tipo de pintura e de escultura que eu via simultaneamente quando via também, às vezes no mesmo dia, as pinturas do Poussin e ficava dividido entre estas duas situações. Portanto, temos este tipo de pintura, e quanto mais eu me interessava pelo Poussin, mais lia sobre o Poussin, mais me dedicava a estudar a obra dele. Ele é um pintor, como disse, do século XVII, viveu em Roma quase toda a vida dele, sobretudo praticamente a vida adulta, e era um pintor muito considerado um pintor clássico. Portanto, é um pintor que olha para a pintura e para a escultura
greco-romana e isso inspira nessa fonte clássica para fazer o seu trabalho. Portanto, apesar de ele ser normalmente visto como fazendo parte do período barroco, é um tipo de pintura barroca em que há este olhar para o classicismo que é muito importante. Isso está muito ligado ao século XVII francês, que não sei se vocês alguma vez abordaram essa questão, mas palácios como Versalhes, o Jardim de Versalhes, tudo isso é muito o período em que, aliás, o Poussin foi convidado pelo Luís XIV para ir trabalhar para a França, depois acabou por passar lá um curto período de tempo e voltar para Roma, mas ele era considerado um dos grandes pintores de França da altura e ficou uma espécie de marco daquilo que os franceses chamam o classicismo francês. Portanto, os franceses, quando querem falar da tradição francesa clássica, é o Poussin, muitas vezes, que vem à baila. Então, eu olhava para estas coisas e pensava que via-as simultaneamente muito distantes de mim e, ao mesmo tempo, muito próximas de mim. Elas continuavam a me interessar, apesar de eu ter essa consciência de que tinham sido feitas há muito, muito tempo. E depois havia todas as outras coisas que se tinham passado depois desta pintura, todos os artistas que tinham trabalhado inspirados pelo Poussin, todos os artistas que tinham trabalhado contra o Poussin, todos os artistas que tinham escrito, os historiadores que tinham escrito sobre o Poussin, os filósofos que tinham escrito sobre o Poussin. Portanto, havia como se fosse uma espécie de camadas e camadas de tempo e de coisas que se tinham passado, e eu comecei a ver estes quadros do Poussin como se fosse uma espécie de estratigrafias, como se fosse uma paisagem, assim, com camadas e camadas de terrenos geológicos, umas coisas sobre as outras, como se fosse assim, uma espécie, através de um funil no tempo, que me permitia chegar lá e, ao mesmo tempo, considerar muito, muito contemporâneas estas obras ao mesmo tempo. E, portanto, o Poussin, ele próprio fazia parte de uma história, de uma narrativa que vinha do período greco-romano, isto é o Laoconte, do período grego, e, portanto, começando na Grécia clássica, havia toda uma série de reenvios para o passado, artistas que tinham novamente olhado para o passado, ou como no caso do Renascimento, o caso do Botticelli, do Nascimento de Vênus, está aqui só para representar um pouco essa ideia do Renascimento, de voltar a olhar para a Grécia e para a Roma, como se fosse uma espécie de período áureo, perdido no tempo, não é? Tentar voltar a esse período novamente, depois de um período gótico, do período medieval. E também o Poussin, mais uma vez, como parte dessa genealogia, aqui é uma outra versão, um outro quadro do Poussin, Os Pastores da Arcádia, e passando por artistas do século XVIII, como o caso do Chardin, que não é propriamente um artista clássico no sentido estrito, mas que eu via muito como o mesmo tipo de espírito, ou seja, uma coisa muito construída, muito baseada na geometria, numa estrutura geométrica que preside a maneira como aquilo está construído. E depois, passando, obviamente, pelos neoclássicos do século XVIII, XIX, David, que era um dos grandes mentores desta ideia de voltar outra vez ao classicismo. Isto é A Morte de Sócrates, de David, que é um quadro lindíssimo que está nos Estados Unidos. E, finalmente, já no século XX, ao final do século XIX e início do século XX, artistas como Cézanne, que dizia que queria tentar dar corpo ao impressionismo, não é? Ele dizia que queria fazer o impressionismo com a estrutura do Poussin, como se fosse uma tentativa de juntar essas duas coisas. O lado efêmero do impressionismo, não é? Essa ideia de uma impressão, o pintor que olha para a paisagem tem uma impressão momentânea de uma coisa qualquer e tenta captar essa impressão momentânea, e que o Cézanne quis dar uma espécie de arquitetura clássica, voltando-se novamente para o Poussin e dizendo que queria tratar a natureza a partir da esfera, do cilindro e do cubo. Não é? Portanto, dar-lhe uma estrutura subjacente, uma espécie de arquitetura. Simultaneamente com isso, eu também comecei a perceber que havia, da parte, sobretudo, da arte contemporânea, mas também da arte antiga, através dessas leituras que ia fazendo, das interpretações, das exegeses feitas a partir do Poussin e de outros artistas, que esta história dos significantes era muito fluida, ou seja, que as formas não têm necessariamente sempre o mesmo significado, que elas têm significados diferentes, cá está, em questão do contexto em que são colocadas. E, portanto, o contexto vai ser, muitas vezes, determinante para o significado que as coisas têm.
Basta pensar, por exemplo, naquelas primeiras obras contemporâneas que eu vos mostrei, aquela peça do Richard Serra, por exemplo, aquele bocado de borracha levantado do chão. Essa peça, se não estiver num contexto artístico, ou seja, se nós não a encontrarmos num museu ou numa galeria, se a encontrarmos numa garagem, por exemplo, onde estão a reparar automóveis, provavelmente não a vemos como uma obra de arte. Não há nada que nos diga que aquilo é uma obra de arte. Portanto, esta história do contexto é determinante no caso da arte contemporânea, não é tão determinante no caso da arte mais antiga, mas todas as formas com que os artistas lidam, e os artistas lidam sobretudo com coisas, objetos factuais, não é? Um pintor lida com tinta, com pinceladas, com cores, com linhas, com superfícies, e é com isso que constrói os seus significantes e significados. Esses significantes são significantes flutuantes, como se costuma dizer. São significantes que têm significados diferentes em função dos contextos em que aparecem. Por exemplo, organizei aqui uma pequena sequência de obras recentes, todas elas baseadas em cubos, em caixas. Esta é uma escultura do Donald Judd, um artista minimalista de que eu era muito fã e continuo a ser, em que ele coloca estas quatro coisas na parede, chamando-nos a atenção para a estrutura e para a forma daqueles cubos, não é? Deixando transparente o lado da caixa coberta com aquele plexiglass, com aquele acrílico colorido, que nos permite ver o interior, simultaneamente o interior de todas as caixas. Portanto, dando-nos notícia, fazendo-nos ver a realidade estrutural daqueles objetos. Esta é uma outra peça também, ela tem a mesma estrutura cúbica que a anterior. Esta é do Robert Morris, e são 4 cubos forrados a espelho e colocados no centro de uma sala de exposições. E, portanto, como podem imaginar, praticamente estas formas se desmaterializam, porque o que nós vemos sempre é qualquer coisa que está refletida na superfície do espelho. Não é? A superfície do espelho em si não tem uma identidade fixa, ela é completamente, está aberta a receber tudo o que está à volta. Nós próprios nos vamos refletir nestes espelhos, as outras pessoas que estão a ver a exposição também iriam refletir-se nestes espelhos. Portanto, há uma espécie de uma situação muito contingente em que aquilo que nós vemos está sempre a mudar em função, mais uma vez, do contexto em que a coisa está colocada. Esta peça faz parte de uma série muito grande feita por mais um americano chamado Sol LeWitt, que são variações sobre esta estrutura cúbica em que ele vai acrescentando e tirando arestas a estes cubos brancos e criando toda uma série de cubos que vão até ao momento em que já não os vemos como cubos, desde o cubo perfeito, do cubo com a totalidade dos seus elementos, até vai tirando e vai substituindo e rodando a peça até ao limite de nós ainda considerarmos que aquilo é uma representação de um cubo, ou podemos chamar essa estrutura cúbica. Esta é uma outra peça do Richard Serra, mais um cubo também, que é formado por 4 chapas de aço que estão encostadas umas às outras, criando um castelo de cartas, no fundo, é como se isto fosse um castelo de cartas. Não é? Então, elas estão, pelo facto de estarem encostadas umas às outras, estão em tensão umas com as outras e, portanto, não caem e aquela forma mantém-se estruturalmente fixa por causa da tensão entre aquelas 4 placas de metal, cada uma que tem 250 kg de peso e, portanto, na totalidade, esta peça tem 1 tonelada de peso e chama-se One Ton Prop. Esta é uma outra peça mais ou menos do mesmo período, feita por uma senhora chamada Eva Hesse, uma artista americana de origem alemã, em que ela pega no cubo e aqui temos um cubo completamente diferente. Não é? Temos um cubo que por fora é um cubo muito regular, em que aquelas superfícies têm uma espécie de uma métrica, um desenvolvimento muito regular, muito geométrico, mas o interior é completamente emaranhado de filamentos plásticos que criam uma espécie de uma sensação simultaneamente desagradável, provoca-nos umas sensações muito diferentes daquelas peças que vimos antes e das estruturas que vimos antes. Por fim, esta outra peça de uma outra senhora também, americana, cujo nome... Jackie Winsor, agora não me lembrava do nome dela, e que faz parte de uma série de peças que ela fez usando a combustão. Elas são feitas em cimento e madeira e depois ela
pega fogo ao interior das peças e o resultado dessa combustão é o que sobra desse fogo, e é isso que é a peça da Jackie Winsor. Portanto, temos várias peças que são feitas num período de tempo relativamente curto, portanto, entre os meados dos anos 60 e o início dos anos 70, todas feitas nos Estados Unidos da América, todas feitas por artistas mulheres e homens, e todas cúbicas, e todas com significados muito diferentes, que nos interpelam de maneiras muito diferentes, que provocam em nós sensações e associações muito diferentes. Portanto, esta ideia de que as formas são formas contingentes foi para mim uma descoberta importante. Eu percebi que as coisas não tinham sempre o mesmo significado, tinham de ser usadas de outra maneira. As mesmas formas podem ser usadas como uma espécie de blocos com que se constrói outra coisa, quase como um Lego. Não é? O Lego, cada peça do Lego não tem significado nenhum, mas depois, associadas umas às outras, criamos uma casa ou um barco, ou seja o que for. Esta é uma pintura que, aliás, deve ser bastante mal, mas é uma pintura negra, faz parte da série das pinturas negras do Frank Stella, do tal artista de que eu falava há pouco, que dizia que no meu trabalho aquilo que é. Portanto, eu pensei que se calhar não era necessário estar a escolher entre estas duas grandes linhas de influência e podia tentar, de alguma maneira, conciliar essas duas coisas. Podia pegar em formas utilizadas pelos artistas contemporâneos, em formas que fossem do meu tempo, materiais contemporâneos também do meu tempo, mas construir qualquer coisa com isso que fosse mais próximo destas pinturas que me interessavam tanto nessa altura. Portanto, o que eu decidi fazer foi pegar em quadros do Poussin, primeiro do Poussin, e fazer uma versão, uma espécie de uma adaptação, que é o termo que se usa, por exemplo, quando se adapta um livro para fazer um filme, por exemplo, uma paráfrase daquele quadro em 3 dimensões e com materiais muito diferentes. E, portanto, peguei num quadro do Poussin chamado Sagrada Família nos Degraus, Sagrada Família nas Escadas, que é um dos quadros mais marcantes da obra do Poussin, referido constantemente em todas as obras sobre o pintor, e transformei essa composição nisto que estão aqui a ver. Portanto, é uma peça feita em contraplacado, madeira, utilizando ripas de pinho e elásticos. Portanto, são materiais muito banais, todos nós sabemos o que é o pinho, sabemos o que é o contraplacado, não são tão associados aos materiais artísticos, não é? Ao contrário do bronze, ou ao contrário da madeira natural, portanto, esse tipo de materiais que estão muito conotados com a tradição artística ocidental e que permitem simultaneamente também fazer formas, não é? São formas que não são modeladas. Tradicionalmente, na escultura, ao longo dos séculos, houve 2 processos que foram fundamentais na maneira como os escultores produziram objetos tridimensionais. Por um lado, a modelação, não é? Que é um processo associativo, aditivo, que a pessoa pega em barro ou em cera, num material plástico e modela esse material para criar uma forma qualquer. Ou então um processo subtrativo, que é o talhe, em que os artistas pegam numa pedra ou pegam num bocado de madeira ou de marfim e talham nessa forma, retirando o material para obterem a escultura que pretendem. Esses 2 processos são os processos mais antigos e mais tradicionais de toda a produção artística ocidental, mas a partir do início do século XX começa a haver outros processos, outras maneiras de fazer arte, e a construção é um desses processos, talvez o mais radicalmente novo no início do século XX, não é? Associado normalmente aos construtivistas russos, artistas que trabalharam no início do século XX. Portanto, aqui eu tentei... Obviamente, quando eu estou a falar destas coisas agora, eu estou a falar retrospectivamente, não é? Estou a fazer um discurso aparentemente muito objetivo, muito racional, uma série de decisões que foram tomadas neste período e, na altura, claro que isto não foi nada tão pensado. As coisas foram sendo feitas e eu não tinha propriamente uma ideia muito pré-estabelecida, muito clara do que é que queria fazer. Tinha mais ou menos algumas orientações nesse sentido e foi um pouco por tentativa e erro que eu fui começando a trabalhar nesse caminho. Portanto, só para perceberem mais ou menos a relação que existe entre a tal pintura que é esta,
Nossa Senhora com o Menino Jesus ao colo, São José ali sentado, ensimismado, a ler um livro, e Santana com o São João Batista do lado esquerdo. E há aqui toda uma série de coisas que me interessavam muito neste quadro, desde a própria construção, a própria organização do quadro. É um quadro muito clássico, nesse sentido, que é todo ele construído de uma forma muito estável. Não é? Temos aqui uma pirâmide com estes personagens, depois temos aquela fuga, o nosso olhar perde-se através daquelas escadas, por ali fora até ao céu. Depois há um pormenor, assim, pormenores muito engraçados, como aquele retângulo azul por cima da cabeça do Menino Jesus, que funciona quase como uma espécie de auréola, mas sem ser uma auréola propriamente. E há o cruzamento de olhares entre os vários personagens. Santana que olha para o Menino Jesus, Nossa Senhora que olha para os espectadores, o menino João Batista também que olha para o Menino Jesus. Portanto, há toda uma série uma espécie de trama psicológica ou dramática que me interessava também. Portanto, a partir deste quadro, que é feito segundo a perspectiva clássica, não é? Portanto, é como se fosse houvesse aqui um único ponto de fuga, como se o espectador estivesse separado da cena, não é? A perspectiva clássica tem essa característica, o espectador é posto numa posição em que está separado daquilo que está a ver, e é como se tivesse só um olho, não é? Não há um único ponto, que é o ponto de fuga, que corresponde ao ponto do olhar do observador, e, portanto, há toda essa estrutura, essa mundividência que está representada neste tipo de pintura, e que eu tentei criar uma situação alternativa. Ou seja, ao passar esta obra para as 3 dimensões, o espectador deixa de ter um ponto fixo para olhar para a cena, pode-se mover, não é? Nada impede que as pessoas se mexam na sala, mesmo que seja apenas num determinado espaço, ou seja, esta peça está como contida por 3 paredes, como se fosse uma espécie de um nicho gigante, mas as pessoas podem circular à volta da peça e ver outros pontos de vista, portanto, abrir aquela composição do Poussin da família nos degraus, abrir essa composição, permitindo outros pontos de vista diferentes daquele único, exclusivo, que era dado pelo Poussin. Portanto, haver essa liberdade por parte do espectador, por um lado circular à volta da obra como entender, e depois construir mentalmente, através desse percurso temporal, portanto passa a haver aqui uma questão associada ao tempo. Quando nós olhamos para a pintura do Poussin, nós podemos ver aquela pintura durante uma fração de segundo, olhar para ela e voltar as costas e ir embora, ou podemos passar ali dias, se quisermos, a olhar para ela. Não, a questão temporal é uma questão que é deixada ao espectador. Não é? O espectador pode escolher o tempo que quiser estar com aquela obra. Aqui também, e para além disso, esta obra exige, de alguma forma, para ser experienciada, exige algum tempo da parte do espectador. E a visão da obra vai mudando ao longo do tempo. E aí é que é talvez a mais importante diferença. E, portanto, eu fiz esta obra usando restos, ou aparentemente restos de coisas, bocados de caixas, bocados de coisas que sugerem grades de pintura, coisas que sugerem linhas no espaço, coisas que sugerem, de alguma forma, um espaço que continua para além daquela parede, mas que são como se fossem bocados encontrados, não é? Há uma certa contingência na maneira como aquelas coisas estão postas. Muitas vezes as coisas estão apenas encostadas umas às outras, portanto podem eventualmente cair. Não dá uma certa sensação de que as coisas estão assim, mas podiam estar de outra maneira. Era fácil mudar um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita, pôr uma coisa que está pousada no chão e encostá-la de outra maneira. Portanto, há toda essa aparente variabilidade feito com coisas que eu fui buscar, como se fosse buscar bocados destas obras dos artistas dos anos 60 e 70 e com elas construísse uma nova coisa, como se fossem bocados, restos, ruínas que estão à minha volta. Eu tinha muito essa sensação de que estas obras dos anos 70 se esgotavam facilmente. Ao contrário da pintura do Poussin, que era uma pintura muito polissémica, ou seja, constantemente a pessoa está a ver coisas novas e ao ler sobre elas vai descobrindo ainda mais coisas novas sobre aqueles quadros. No caso das obras dos anos 60 e 70, na minha opinião, elas esgotavam-se muito facilmente. Havia apenas um assunto que era tratado em cada uma,
E esse assunto, uma vez nós percebendo a lógica da obra, percebendo o assunto que está em questão, a obra como que perde, na minha opinião, perdia vitalidade. E, portanto, ficava assim uma espécie de restos sem vida, uma espécie de ruínas. E com esses restos, construir então uma coisa qualquer, como se fosse possível insuflar uma nova vida a estas coisas. Uma das influências também, como eu falava há pouco, é o construtivismo russo. Artistas como o Tatlin, que o autor deste relevo de 1915, era um período da arte russa e soviética, logo a seguir à Revolução, muito interessante e muito vivo, em que as coisas acontecem muito rapidamente e depois que dura até ao final da década de 20 e depois há uma mudança muito grande na União Soviética a partir daí. Mas este período foi um período que me interessou muito e que era um período muito excitante para se estudar. Esta peça é uma peça já feita em Portugal, portanto eu voltei para Lisboa em 1982, quando terminei o mestrado nos Estados Unidos, e fiz na minha primeira exposição a peça maior era esta obra, também baseada numa pintura do Poussin, chamada Et in Arcadia Ego, e é uma obra talvez mais densa, não é? Mais um bocadinho complicada, olhando para trás, acho um bocadinho complicada demais, com muitas linhas, muita coisa, mas pronto, foi assim um regresso ao trabalho depois de voltar para Portugal. Esta é a pintura em que me inspirei para fazer essa peça, chama-se Et in Arcadia Ego, que é a divisa latina que está escrita no túmulo que os pastores e aquela senhora estão a ver. Et in Arcadia Ego é uma frase em latim que é interpretada de maneiras diferentes conforme os autores. Parece que o latim não é muito correto, mas a maior parte deles interpreta como sendo a própria morte a dizer também eu estou na Arcádia. Ou seja, também no paraíso, também terrestre, também na Arcádia, a morte está presente. Portanto, tem este lado elegíaco que é muito característico das pinturas, de algumas pinturas do Poussin, que me interessava muito, uma certa meditação sobre a mortalidade, uma meditação sobre o passado do tempo, que tem toda uma tradição na arte europeia, não é? Para pensarem nas naturezas mortas, nas vanitas, que são naturezas mortas onde é encenada essa noção de que o tempo avança inexoravelmente e que nós passamos, e a nossa passagem pela vida é breve e vai chegar ao fim um dia, não é? Ampulhetas, velas acesas, caveiras, coisas desse tipo, são muitas vezes utilizadas para representar essa precariedade da vida na Terra. E, portanto, eu comecei a fazer uma série, ao longo na década de 80, sobretudo, uma série de obras que foram desde obras baseadas em pinturas específicas, como aquelas que vos mostrei até agora, ou baseadas em géneros da pintura, como a natureza morta, o retrato, a paisagem, ou personagens, figuras da iconografia cristã e da iconografia pagã, portanto, iconografia clássica. Esta é uma peça chamada QB. Às vezes as peças têm títulos, outras vezes não têm, é conforme. Esta chama-se QB e é muito a noção de natureza morta, não é? Como se fosse uma espécie de uma mesa na qual estão colocados objetos e o espectador circula à volta da peça. E uma coisa que me interessava na altura, que aliás continua a interessar-me também ainda hoje, é que a obra apresente aspectos muito variados conforme o ponto de vista de que é observado. Ou seja, esta peça vista nesta posição é uma peça aérea, ou seja, há muito espaço vazio, sobretudo na parte de baixo da peça, mesmo em cima, os elementos estão bastante destacados uns dos outros, bastante separados uns dos outros, mas se a peça for vista de outro ponto de vista, as coisas tornam-se muito diferentes. Há como se fosse uma espécie de uma compressão da obra no espaço e todos aqueles elementos que estavam muito destacados e muito separados parece que se juntaram e que estão projetados uns sobre os outros. Esta também é uma peça baseada numa pintura, é uma pintura agora do Jacques-Louis David, do tal pintor neoclássico que eu vos mostrei há pouco, A Morte de Sócrates, e é uma pintura que o Jacques-Louis David se fez sobre a morte de Marat, que é um herói da Revolução Francesa, que é esta pintura.
em que o Marat é morto na banheira. Ele tinha um problema de pele, tinha que estar muito tempo dentro dos banhos terapêuticos, e foi assassinado por uma senhora chamada Cordier, que foi lá com um pretexto falso e o assassinou com aquela faca que está caída no chão. Portanto, eu aqui transformo essa cena da morte do Marat numa composição utilizando os materiais que eu usava na altura, o contraplacado, o aglomerado de madeira, tubos de ferro, portanto, criando ali uma espécie de uma circulação de um fluido qualquer, de água ou de outra coisa, através daqueles canos que passam por vários aspectos da peça. E, portanto, há muitas vezes nestas peças uma certa ironia, não é? De passar de um tema muito sério, muito socialmente muito candente. Isto foi feito, esta obra foi feita logo a seguir à morte do Marat, portanto, foi feita quase assim de jacto pelo David, quase como um repórter que relata o que está a acontecer no momento, e que foi logo exposta perante o público de Paris, e, portanto, teve esse papel muito ativo no momento, muito contemporâneo do que se estava a passar. E no caso da minha peça, há uma certa ironia em relação a toda essa carga muito pesada e muito séria da obra, e há uma certa leveza, acho eu, nesta maneira como esse tema é tratado aqui. Esta é uma natureza morta, mais uma, aqui utilizando a parede como suporte. Também comecei a fazer várias peças em que a parede funciona como uma espécie funciona como um relevo que sai da parede, muito inspirado naqueles relevos do que eu vos mostrei de russos. Ou então, como eu dizia, de personagens ou figuras a que associamos normalmente à tradição pictórica ocidental. Portanto, esta peça chama-se Rei e Rainha. É um tema muito tratado na pintura ocidental, não é? Uma representação, um retrato do rei com a rainha, e também é um tema que aparece tratado em artistas modernos de uma forma também já humorística até certo ponto. Sobretudo um artista que me interessava muito e que me continua a interessar, que é o Marcel Duchamp, que tem uma pintura, ou várias pinturas, até mais do que uma, sobre o tema do rei e da rainha, da relação entre o homem e a mulher. No fundo, subjacente a esse tema do rei e da rainha está muito mais a relação entre o homem e a mulher, o casal, a ideia do casal como complementaridade ou como choque. E comecei a utilizar aqui, como veem, este dispositivo que depois usei em várias ocasiões, de duas lâmpadas elétricas que quase que se tocam, mas que não chegam bem a tocar-se, como se houvesse ali uma concentração de energia, aqueles canos se põe a possibilidade de qualquer coisa que circula ali dentro, e depois saem dos canos, em vez de sair água, ou sair gás, ou sair qualquer coisa que mais habitualmente associamos hoje à canalização, saem aquelas duas lâmpadas que quase se tocam. Isso é um dispositivo compositivo muito forte, não é? Essa ideia de coisas que estão a aproximar-se, mas que não se chegam a aproximar, cria-se essa espécie de tensão. O exemplo mais conhecido disso, provavelmente já todos vocês viram, é na Capela Sistina, o fresco do Miguel Ângelo, a criação do Adão, não é? Em que Deus está com o dedo esticado e o Adão quase que toca no dedo, não é? Portanto, há essa tensão entre essas duas coisas, e aqui eu explorei muito em muitas esculturas essa ideia dessa tensão. Depois, a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, comecei a interessar-me por diversificar o tipo de processos que eu vinha a utilizar, de sair apenas da construção, daquelas estruturas muito ortogonais, muito paralelepipédicas, e começar a introduzir outros tipos de maneiras de fazer, produzir coisas tridimensionais, e comecei a trabalhar com o processo de modelação, modelar formas em barro, depois passá-las a gesso e depois fundi-las em bronze, portanto, usando os processos habituais da escultura oitocentista, não é? Da escultura do século XIX, que eram formas mais habituais de fazer escultura. Mas, como neste caso, isto é uma peça que se chama Narciso, e, portanto, aquela peça modelada e fundida em bronze, depois foi pintada de branco, com tinta de óleo branco. Portanto, inicialmente a pessoa parece que está a olhar para um gesso, mas depois percebe que não é gesso, que é a tinta que está pintada na superfície da escultura,
e a escultura está dentro de um dispositivo museográfico, não é? Como se estivesse em exposição numa sala de um museu, está dentro de uma redoma, de uma caixa de acrílico, e, portanto, há dentro da escultura quase uma espécie de outra escultura dentro da escultura, e as formas da escultura, na sua totalidade, ecoam as formas da escultura que está dentro daquela pequena vitrine. Não é? A maneira como aquele elemento vertical do lado direito é parecido com a forma daquela espécie de braço que tem a figura em branca, e tudo aquilo é como se fosse uma espécie de caixas russas, não é? Que se vão aumentando de volume e que vão expandindo a sua forma para fora. E comecei-me a interessar de uma forma mais direta por coisas que não me tinha esquecido ou que não me passavam tanto pelos olhos, que é a escultura no século XIX, e sobretudo Rodin. Eu tinha visto, quando era criança, uma exposição na Fundação Gulbenkian do Rodin, em 1970, salvo erro, já nem me lembro bem quando é que foi a exposição, ou 67, eu lembro que era bastante pequeno, e foi uma exposição que na altura me impressionou muito, e depois eu comecei a me interessar mais por outras coisas, e o Rodin ficou um pouco esquecido nas minhas amizades, e até a esta altura em que eu comecei novamente a voltar a olhar para este tipo de arte e para a maneira como o Rodin trata as superfícies das esculturas, não é? A maneira muito livre e muito direta como aquelas esculturas são tratadas. Basta, se vocês virem aqui as costas desta, chama-se figura em voo, e é um fragmento de uma figura, não é? Tem uma perna levantada, outra para baixo, e as costas daquela figura foram feitas com um bocado de madeira, uma régua, qualquer coisa que puxou o barro, deixando aquela marca muito visível nas costas da figura. Portanto, esse lado direto com que o Rodin maltratava às vezes as figuras, voltou a interessar-me, e a questão da modelação também. Fazer coisas como esta, isto é mais uma vez uma peça feita em bronze, pintada de branco, que tem uma conotação um bocado floral, como se fosse uma espécie de uma corola de uma flor que depois se expande para dentro daquela caixa. E depois, no início dos anos 90, começaram a aparecer estas esculturas feitas por camadas. A primeira que eu fiz foi esta, que foi uma peça chamada Orfeu, em que há uma figura em bronze, também pintada de branco, do qual sai um tubo de bronze. Orfeu, como sabem, é uma figura mitológica, que era supostamente um músico muito extraordinário. Ele tinha a lira e a sua música encantava as pessoas, os animais. Portanto, há uma espécie de produção. O Orfeu, através da sua arte, produzia ao mundo. Há assim uma espécie de capacidade do poeta Orfeu, através da sua música, de produzir a realidade, de criar uma nova realidade, uma nova maneira de ver a realidade. Aqui, neste caso, não há uma harpa, mas há uma espécie de uma flauta, ou um instrumento qualquer, de um tubo, a partir do qual pode sair qualquer coisa. E eu queria criar uma estrutura que ligasse aquela escultura branca ao chão, mas sem ser um plinto banal, um paralelepípedo branco que se vê em todo o lado, e então tive a ideia de fazer este empilhamento de círculos de madeira, círculos de contraplacado, que têm eles próprios raios diferentes e criam esta espécie de movimento de torção que corresponde ao movimento de torção também da própria peça de bronze. E a partir daí comecei a explorar muito esta maneira de fazer, criando através da sobreposição de placas formas tridimensionais, que são no fundo quase como se fossem uma pilha de desenhos, não é? Cada peça daquelas é um desenho, aquilo tem 1 centímetro, cada peça daquelas tem 1 centímetro de espessura, portanto é uma peça relativamente fina, e elas são todas cortadas individualmente, não é? Portanto há um processo de acumulação, um bocadinho à maneira daquilo que eu falava há pouco dos estratos geológicos, de camadas que se sobrepõem umas às outras. Portanto, sente-se muito essa noção da temporalidade, de uma coisa que vai sendo acrescentada, uma a uma, e que vai sendo acumulada, e que criam estas formas que me permitiam trabalhar com formas mais orgânicas, mais geológicas, com referências muito diversificadas. A partir daqui, as peças raramente têm títulos, exatamente para permitir uma leitura mais aberta
por parte do espectador, não haver uma coisa fechada a dizer que isto é X ou Y, mas ser uma visão que permite a pessoa ver aqui um torso, ver aqui uma paisagem, ver aqui o que quiser. E, portanto, foram sendo feitas várias versões dentro deste processo de empilhamentos. Isto são peças que têm alguma dimensão. Esta peça deve ter para aí 1 metro de diâmetro, mais ou menos, da esfera, daquela bola. Muitas vezes incorporando também outros materiais. A maior parte destas peças não tem apenas o lado da madeira, de contraplacado da madeira, mas também outros materiais, como é o caso desta, que tem uma placa de vidro. A peça tem mais ou menos 2,20 metros de altura, portanto é um bocadinho maior do que uma pessoa normal, e a placa de vidro está mais ou menos a 1,20 metro de altura, portanto está mais ou menos a meio da peça, e portanto quase que corta o espaço ao nível da barriga do espectador. Portanto, há simultaneamente um lado muito afável nestas peças. As pessoas falam muitas vezes que as peças apetece mexer, que tem um lado muito tátil, que dá vontade de passar lá a mão, e depois, por outro lado, às vezes há estes gestos muito cortantes, muito agressivos, como esta placa de vidro que entra pelo espaço do espectador fora. Isto é uma imagem de uma exposição feita já há relativamente pouco tempo, num espaço que existe em Bragança, o espaço de arte contemporânea que existe em Bragança, onde eu juntei peças de vários períodos. Portanto, temos ali aqui peças de anos muito diferentes. A peça do lado esquerdo é de 1984, a peça de central é de 2001 e a peça do lado direito é de 2008. Portanto, há aqui peças de períodos distintos. Isto é uma imagem de uma exposição que fiz na Fundação Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna, que agora está em obras e que vai ser reaberto para o ano, em princípio, que era uma exposição mais ou menos retrospectiva, portanto, cobria uma grande parte da produção que eu tinha feito até então. Isto era o início da exposição, estas 4 peças que estavam aqui neste primeiro espaço. Não sei se conhecem este espaço da Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna, mas portanto, isto é uma espécie de antecâmara depois do espaço do museu propriamente. Isto é uma peça também já de 2002. Esta peça tem muito essa sensação que eu queria provocar no espectador. Ela é como se fosse uma espécie quase de uma pá, de uma hélice de um barco. Portanto, nesta perspectiva é muito estreita, mas depois, se circundarmos um pouco mais para um lado ou para o outro, ela alarga e faz uma espécie de uma forma quase como se fosse uma pá, e há um movimento de torção que induz no espectador essa vontade de circular à volta da peça, portanto, de ir vendo novos aspectos conforme circula à volta da peça. E, portanto, estas esculturas têm simultaneamente estes dois lados. Por um lado, tem este lado maciço, não é? Parecem massas, parece que são estruturas pesadas, compactas, mas, por outro lado, nós percebemos facilmente que aquilo é tudo construído por placas muito finas que vão sendo sobrepostas umas às outras. Portanto, há essa dualidade que me interessa também explorar, essa espécie de instabilidade, mais uma vez, essa instabilidade semântica que me interessa. Isto é uma peça já de 2010. Nos últimos anos eu tenho voltado a trabalhar cada vez mais com misturas de materiais e referências de materiais diferentes, desde materiais muito comuns, como uma porta com um puxador, não é? É uma porta banal, aquelas portas que se vendem em qualquer Aqui ou qualquer Leroy Merlin, pintada de branco numa das faces e que tem um puxador também muito banal, uma bola. Portanto, interessa muito esse lado essencial, ou seja, a pessoa percebe que aquilo é um puxador, mas não é um puxador especial, não é um puxador que nos lembre portas de palácios ou portas, seja o que for. É um puxador, é como se fosse uma espécie da versão mínima do puxador, a versão mínima da porta, e depois uma forma que está como que enjaulada naquela parte superior, que sugere de alguma maneira um corpo, uma parte de um corpo humano, qualquer coisa assim. Isto é uma peça já muito recente, 2018. Foi mostrada pela primeira vez aqui perto, num espaço que existe chamado Projeto Ermida, que é uma antiga capela que é usada para fazer exposições de arte contemporânea. Isto era o espaço que era o altar, a capela central, o altar-mor da capela, que já obviamente não está afeto ao culto, e eu fiz esta peça de propósito para esse espaço. Então, uma peça feita em MDF verde, que não é um material que eu uso com muita frequência, mas gostei daquela cor naquele ambiente,
Como veem, tem uma entrada, é uma espécie de um paralelepípedo, um cubo, que tem uma entrada como se fosse quase um sacrário e, ao mesmo tempo, repete a forma do próprio espaço. E depois, aproximando-nos, vemos que no interior há uma série de formações, parece uma espécie de uma gruta, entra a luz zenital, entra a luz por cima, e há uma figura humana que aparece ali dentro. A peça chama-se Eco, e pronto, tem de alguma maneira que ver com o personagem mitológico do Eco, que ficou condenado a repetir os sons que ouvia, não é? Portanto, a deusa Vênus, como ela não a avisou de que ia ser enganada, ela obrigou-a, porque ela enganou-a, levou-a ao engano, ela deu-lhe essa maldição de ela passar a vida a repetir, a Eco passar a vida a repetir o que lhe diziam. Vou agora mostrar-vos rapidamente, já vamos nisto há algum tempo, vou mostrar rapidamente uma imagem de uma exposição que eu fiz em 2008, foi uma exposição que eu gostei particularmente de fazer, e depois alguns exemplos muito rápidos de peças de exterior, peças fora do espaço museológico. Esta exposição foi feita no Museu de Arte Antiga, aqui em Lisboa, e eu tive a sorte de poder usar as galerias de exposições temporárias do museu como quisesse, escolher peças da coleção do museu para dialogarem com as minhas obras no espaço que eu pude transformar como quis, ou seja, eu pude tomar decisões em relação à cor da parede, em relação às estruturas museográficas, em relação à iluminação, em relação à escolha das peças, à organização do espaço, tudo isso foi possível trabalhar com a equipa do Museu de Arte Antiga. Portanto, isto é a entrada para a exposição, a pessoa era confrontada com um espelho, portanto, via-se a si próprio ao entrar para a exposição, é como se fosse uma espécie de um biombo em que à frente tem um espelho e, portanto, a pessoa tinha que entrar ou para a esquerda ou para a direita. Portanto, essa ideia de que está a entrar para lá do espelho, está a entrar num espaço que não é o espaço prosaico do dia-a-dia, mas que é uma coisa que está para lá do espelho. E depois havia estes diálogos entre peças muito, muito importantes da coleção do museu, não é? Ao fundo temos o Piero della Francesca, uma das peças emblemáticas da coleção do Museu de Arte Antiga, e outras peças muito pouco significativas, ou relativamente banais, quer dizer, como umas caixinhas chinesas que estão ali numa vitrine, ou peças muito variadas. Eu escolhi 12 peças da coleção do museu, umas peças muito importantes, como o Piero della Francesca, até peças decorativas, objetos decorativos, peças portuguesas, peças de fora de Portugal, do Oriente, etc. Peças desde o século XV até o século XIX, portanto, muita variedade, cobrindo um pouco o tipo de coleções que o museu abarca, e criei, as paredes estavam todas pintadas com aquela espécie de cor de vinho violeta, assim, uma cor institucional de museu, que faz lembrar uma cor de museu do século XIX, e sobre esse fundo, que é, digamos, era o espaço real do museu, não é? O espaço institucional do museu. Depois criei uma série de estruturas feitas em ferro, que é o mesmo tipo de estruturas de ferro que eu uso nas minhas esculturas, como esta escultura que se vê em primeiro plano, nas quais estão colocados aqueles painéis brancos, um branco sujo, não é branco, na qual estão então penduradas as obras do museu e as minhas obras. Portanto, há, como se fosse também mais uma vez aqui, várias camadas dentro da arquitetura. Temos a arquitetura estrutural do museu, como instituição museológica, depois temos uma arquitetura efêmera criada dentro dessa arquitetura estrutural e depois aparecem nas esculturas também como se fossem ecos dessa arquitetura efêmera, com os mesmos materiais nas próprias obras. Então, há vários aspectos da exposição. Isto é uma pintura do Domingos Sequeira, o retrato do Conde de Farrobo. Ao fundo é uma peça, uma anunciação do Frei Carlos. Aqui temos, de um lado, temos uma arca indo-portuguesa aberta do lado direito, em frente uma pintura francesa romântica do século XIX, de Vernet, que dialogavam, a maior parte destas obras, estas esculturas minhas e desenhos foram feitas de propósito para entrarem em diálogo com aquelas peças específicas, portanto foram feitas a pensar naquelas obras especificamente.
É um São Jerónimo de Van Emessen, uma pintura flamenga, muito bonita. E, para além disso, às vezes as pinturas da coleção do museu estavam expostas de maneira a tornar inabitual a nossa relação com elas. Portanto, há um Cristo que está ali colocado no intervalo entre duas paredes, portanto, que era preciso a pessoa espreitar para dentro, entre as duas paredes, para ver a totalidade da pintura. O Van Emessen, por exemplo, estava colocado muito mais alto do que ele está normalmente colocado no museu. E, portanto, interessava-me muito essa ideia de que aquelas peças do museu, a ideia modernista de que o museu é uma espécie de mausoleu, não é? Há muito essa associação museu-mausoleu. As coisas, quando entram para o museu, é como entrarem num cemitério, ficam lá, mortas, perdem a sua vitalidade, a sua energia. E eu queria muito fazer o contrário, mostrar que as peças estão lá, mas são tão contemporâneas como as obras que nós fazemos. E, portanto, elas, desde que sejam olhadas com um olhar contemporâneo, tornam-se nossas contemporâneas e podem ser tão importantes na contemporaneidade como coisas feitas hoje. Depois houve a hipótese, que foi muito interessante, de mostrar as mesmas obras que tinham estado nessa exposição no Museu da Arte Antiga, que se chamava Museum, a palavra latina, museu. Depois mostrei essas obras numa galeria no Porto, uma galeria galeria modernista, cubo branco, sem interferências, paredes brancas, chão cinzento de cimento, iluminação especializada, portanto, num ambiente completamente diferente. E, portanto, a tal questão do contexto tornava-se muito interessante ver como é que as peças viviam em diálogo com as peças do Museu da Arte Antiga e depois como é que as peças viveram nesta situação muito clean, muito limpa de uma galeria de arte contemporânea. Agora, só para terminar então, meia dúzia de exemplos de coisas feitas para contextos muito diferentes, e eu tenho várias peças no espaço público, mas quando são criadas para o espaço público eu tento criar para mim próprio um programa, porque é que aquelas peças podem fazer sentido naquele lugar, porque é que aquilo pode ser interessante para as pessoas que habitam aquele espaço, ver aqueles objetos. Esta foi a primeira intervenção que eu fiz num espaço público, é num jardim em Guimarães, faz parte de uma coleção que hoje em dia se chama Museu de Arte Contemporânea de Guimarães, desculpe, de Guimarães, não, agora não, varreu-se-me, Santo Tirso, em Santo Tirso. É um projeto começado por um escultor que morreu há relativamente pouco tempo, Alberto Carneiro, que era daquela zona e conseguiu convencer a Câmara a fazer um grande museu de escultura ao ar livre, convidando artistas a intervir em vários espaços da cidade. Esta é uma peça que está em Espanha, numa terra chamada Alcobendas, que é uma cidade periférica de Madrid. Neste caso é feita em aço, portanto a primeira era em mármore, esta foi feita em aço corten, cortado a laser. Isto é uma peça grande, tem 3 metros e tal de altura. Esta é mais pequena, é uma peça feita para uma casa particular, um cliente, um colecionador, que me encomendou esta escultura em Guimarães, num jardim, uma vista muito bonita para a cidade, em que eu fiz tentei relacionar a peça com o ambiente geológico, as rochas, as pedras, etc., e simultaneamente criando uma espécie de vistas, uma espécie de janelas com vista para a cidade, para o que está em baixo. Esta é uma peça que está na Assembleia da República, foi feita por encomenda da Assembleia da República. Segundo me disseram na altura, há 100 anos que a Assembleia não encomendava uma obra de arte a ninguém, e esta peça foi feita para comemorar os 100 anos da Sala de Sessões da Assembleia. Está no edifício novo da Assembleia, não é no Palácio de São Bento, é no outro edifício feito pelo arquiteto Távora, que está ao lado, na entrada desse edifício, e eu não tinha nenhum programa, mais uma vez, portanto foi-me dado total liberdade de fazer o que eu entendesse, e eu decidi fazer uma espécie de uma colunata, em que cada coluna é diferente, mas todas elas colaboram na ideia de sustentar o edifício. Elas não sustentam, de facto, o edifício, isso é visível, elas não chegam sequer a tocar no teto, estão ligeiramente separadas do teto. A colunata e a associação ao templo e ao frontão do templo greco-romano clássico está muito associada à democracia e ao parlamentarismo, não é? Tem muito aquela ideia da colunata e vários elementos iguais, todos juntos, para sustentar a casa da democracia. E, portanto, foi muito
4 tipos de colunas muito diversas que estão ligadas, criando uns espaços interessantes entre elas. Portanto, interessava-me muito também não só os objetos em si, mas os espaços negativos deixados entre elas, que podem ser percorridos e que são, cada um deles, muito diferentes, cada espaço daqueles. Finalmente, a última imagem é uma peça que eu fiz ainda mais recente aqui para Lisboa, é de 2015, salvo erro, 16, e é uma homenagem que a Câmara Municipal quis fazer a uma senhora Maria José Nogueira Pinto, que esteve ligada à cidade de Lisboa em várias capacidades, e que me pediram para fazer uma espécie de memorial dessa pessoa. Portanto, isto é na zona entre o Cais de Sodré e o Terreiro do Paço, naquele jardim que existe agora novo ali, e eu fiz esta espécie de construção inacabada, não é? Ela está ligada estava ligada aos projetos para a Baixa Pombalina e para o Castelo, e, portanto, essa ideia de uma coisa que está em construção, que não está ainda acabada, com uma janela que dá para o Tejo, onde as pessoas podem sentar e ver a paisagem, e que tem sugestões de uma espécie de projeto, não é? Umas linhas que passam naqueles planos de cimento branco, que são linhas em latão, que definem coordenadas dentro daquele plano, e depois há uma frase que eu tirei de um texto da Maria José Nogueira Pinto. Portanto, era basicamente isto que eu tinha para vos mostrar. Não sei se querem fazer algumas perguntas, se já adormeceram todos ou ainda estão com algum tónus.